Anna Miller sempre amou sua avó e, portanto, sua morte deixou uma ferida profunda na alma da mulher. Como vou viver sozinha agora? Quem vai me esperar em uma casa e me chamar para passear? Quem vai me dar um tapinha na cabeça e me apoiar com uma palavra gentil? Ela continuou pensando com lágrimas nos olhos. Anna ainda se lembrava de todo o tempo que passavam com a avó na cozinha, fazendo tortas deliciosas com geleia de maçã e cereja. Não coloque muita geleia no pão, observe como eu faço, a velhinha dizia com um sorriso, que com uma colher de chá tirava do pote a quantidade certa de geleia. Amélia Miller criou sua neta desde de pequena, e ela era definitivamente a pessoa mais próxima de Anna em todo o mundo. Infelizmente, os pais de Anna morreram quando a filha tinha apenas 6 anos e um acidente na estrada deixou a menina sem os pais. Se não fosse por sua avó, Anna certamente teria ido parar em um orfanato, mas ela não o fez, porque Amélia Miller acolheu a neta e substituiu os pais na vida da garotinha. Amélia costumava trabalhar como professora. Ela dedicou quase 40 anos de sua vida a esse trabalho. Além da filha falecida, Amélia Miller também tinha um filho que quase nunca vinha visitar a mãe. Parker Miller era tio de Anna, mas a garota nunca o viu como tal. Porque, francamente, ela realmente não gostava dele. Em primeiro lugar, Parker quase nunca vinha visitar sua mãe e quando o fez, foi apenas para pedir dinheiro emprestado a ela, que ele nunca pagou de volta. Em segundo lugar, ele nunca se deu bem com a irmã, mesmo quando eram pequenos, e foi por isso que ele não gostou da sobrinha desde o momento em que se conheceram. Parker nunca deu a Anna nenhuma presença em seus aniversários e a tratou como se ela não fosse parte da família. Claro, Amélia tentou argumentar com o filho e lembrá-lo de que, apesar de sua história com a mãe, Anna ainda era sua sobrinha, mas ele só se preocupa com seu próprio bem-estar e tenta arranjar uma vida confortável para si por todos os meios necessários. Talvez se o filho da senhora Miller nunca tivesse problemas com jogos de azar, seu sonho teria se tornado realidade mais cedo ou mais tarde. E assim ele gastou todo o seu dinheiro no pôquer, mergulhando fundo em um poço sem fundo. O tempo voou, correndo pelas folhas do calendário destacável. Anna cresceu e começou a faculdade. A jovem formou-se em economia e planejava abrir um negócio. A essa altura, Amélia Miller já havia desenvolvido graves problemas de saúde, causados principalmente pelas adversidades e privações que a acompanharam ao longo de sua vida. Claro, isso não poderia deixar de preocupar a jovem para quem sua avó era a única pessoa próxima no mundo, apesar do fato de que a saúde dela estava se deteriorando rapidamente. Parker acreditava que isso não lhe dizia respeito. A senhora Miller não podia mais lhe dar dinheiro para os jogos, e isso era tudo com o que o homem realmente se importava. Naquela época, o valor de sua dívida atingiu proporções inimagináveis, e assim ele precisava de mais e mais dinheiro para pagá-la. Como qualquer mãe carinhosa, a senhora Miller sentia que seu filho estava tendo problemas e tentava ajudá-lo de vez em quando. Na maioria das vezes, ela simplesmente transferia dinheiro para a conta bancária de Parker, o que facilitou muito a vida dele. Com o tempo, o jovem egoísta ficou tão insolente que parou de visitar sua velha mãe e reduziu toda a comunicação a raros telefonemas ou mensagens de texto. Anna entendeu que tal atitude para com a idosa era simplesmente insuportável, mas ela não podia mudar a situação. Parker só estava interessado em dinheiro e não se importava com mais nada. Quando Amélia ficou muito doente, seu filho nem se preocupou em ligar para ela ou perguntar sobre sua saúde, muito menos vir visitá-la. Todo esse tempo, Anna cuidou de sua amada avó, certificando-se de que ela não se sentisse sozinha ou abandonada. Quando a saúde da senhora Miller piorou tanto que ela parou de sair da cama, a jovem percebeu que sua avó tinha dias, talvez até horas de vida. Pegando o telefone com lágrimas nos olhos, ela tentou ligar para Parker. Mas, por sorte, ele não atendeu. Felizmente, o destino teve pena da infeliz Amélia Miller e a mulher nunca chegou a saber que naquele exato momento em que ela mais precisava do filho, ele estava em uma bebedeira depois de mais uma jogatina.
Quando a senhora morreu, Ana foi quem cuidou de todos os preparativos do funeral. A pobre mulher já havia enterrado seus parentes 2 vezes. O pior para a jovem foi que seu tio caloteiro nem se deu ao trabalho de ir ao enterro da própria mãe, o que mais uma vez provou a péssima pessoa que ele era. Isso é demais, mesmo para ele. Como alguém poderia ser tão terrível para perder o funeral de sua própria mãe? Ana pensou de pé no túmulo de sua avó. Felizmente, o ex-aluno da senhora Miller, a quem ela ensinou no ensino médio, foi o único a ajudar Ana com todos os preparativos do funeral. Apesar do fato de Dylan agora trabalhar na aplicação da lei como policial, ele costumava ser um valentão e dava trabalho na escola. Seu pai estava cumprindo pena na prisão do condado e a maioria dos professores acredita que o mesmo tipo de destino aguardava Dylan em breve. Foi apenas Amélia Miller que viu algo no menino que os outros não notaram e fez todos os esforços para garantir que ele não seguisse os passos de seu pai. A senhora Miller deu aulas individuais a Dylan e fez tudo o que pôde para incutir nele o amor pelo estudo, impedindo-o de viver uma vida de crime no futuro. Graças aos esforços da senhora Miller, Dylan se formou na escola com notas decentes e conseguiu um emprego na polícia. Ao saber da morte de Amélia Miller, o jovem imediatamente se ofereceu para ajudar nos preparativos do funeral, e Ana, que estava devastada, agradeceu a ajuda. Obrigada, Dylan. Não sei se teria conseguido sem você. Muito obrigada por toda a sua ajuda, disse a jovem, mergulhando os olhos em um lenço. Não precisa agradecer. A sua avó fez tanto por mim que ainda sinto que devo a ela, o policial respondeu. Os jovens ficaram ao lado do túmulo da avó de Ana, e depois de algumas horas foram para casa. Eles foram as 2 últimas pessoas a deixar o cemitério. Ana sempre se considerou uma pessoa altruísta e honesta e, portanto, nunca pensou se sua falecida avó deixou um testamento ou não. A jovem não estava preocupada com as economias da avó, embora sua avó tenha guardado dinheiro a vida inteira. Após a morte dela, Ana continuou morando na casa dela e pagando as contas. Fazia muito tempo que Parker não ia à casa da mãe e nem compareceu ao enterro. Tendo escolhido perdoar seu tio por tal comportamento impróprio, Ana decidiu seguir em frente e não perder tempo com esse homem desagradável. Imagine a surpresa da jovem quando Parker apareceu na casa de sua avó cerca de 1 mês após o funeral. Ele não avisou nem nada, mas simplesmente bateu na porta de Ana com ousadia e sem cerimônia. Numa manhã de setembro, confusa sobre quem poderia ser, Ana abriu a porta sem pensar 2 vezes e engasgou de surpresa. Tio Parker, é você? Sou eu, como você pode ver, mas o que você está fazendo aqui? O convidado murmurou, parecendo irritado. O que quer dizer com isso? Eu moro aqui, a jovem murmurou timidamente. Ignorando a resposta de Ana, Parker entrou na casa como se tivesse aberto o local e começou a inspecionar os cômodos. Ele tirava uma fita métrica do bolso de vez em quando e usava nas janelas, paredes e portas por algum motivo. O que você está fazendo? Ela perguntou com cautela. Parker deu a ela um olhar desdenhoso e então seus dentes apareceram. Você não pode ver? Estou preparando a casa para vender. O que você tem? Alguma objeção? Ana quase engasgou de indignação com suas palavras. Você está louco? Você vai vender a casa da sua falecida mãe? E quanto a mim? Preciso de um lugar para morar, e onde você esteve todos aqueles anos em que sua mãe precisou de sua ajuda e apoio? Falou Ana em tom forte. Ele ficou roxo de raiva e chegou perto de Ana antes de dizer: quem é você para falar da minha mãe? Você não tem direitos nesta casa e não tem o direito de interferir nos assuntos de minha família. Esta casa é minha e de mais ninguém. Foi só então que Ana percebeu que homem mau e horrível ele realmente era. Ele mal viu sua mãe e lá estava ele, correndo para colocar as mãos no dinheiro e nas propriedades dela o mais rápido possível. E isso apesar do fato de que eles nem sabiam se Amélia havia deixado um testamento ou não. Você tem 2 dias para sair desta casa, alugue seu próprio lugar, compre seu próprio lugar, eu não ligo.
certifique-se de sair daqui em 2 dias, Parker rosnou. Os olhos de Ana se encheram de lágrimas. A pobre jovem simplesmente não sabia o que dizer diante de tamanha injustiça. Parker era tão insolente e mesquinho, como se estivesse conversando com algum morador de rua e pedindo esmola no supermercado. A própria sobrinha, tendo anunciado a intenção de vender a casa, acabou por perder todo o respeito aos olhos da jovem que queria honrar a memória da falecida avó. Depois que Parker saiu, Ana cobriu o rosto com as mãos e chorou. A jovem ficou profundamente magoada com o fato de seu tio querer expulsá-la de casa como um cachorro indesejado que desagradou seu dono. Tentando encontrar uma saída para a situação, Ana ligou para Dylan e contou tudo a ele. Tendo ouvido o problema da jovem, o policial começou a pensar: Dylan sabia que Parker estava errado, mas ele precisava de argumentos melhores do que apenas sua opinião sobre o assunto. Por favor, não se preocupe, eu definitivamente vou descobrir alguma coisa. Ele não vai ficar com essa casa, Dylan respondeu, segurando os punhos. O policial decidiu começar fazendo uma verificação de antecedentes sobre a falecida Amélia. Dylan entendeu que o desejo de Parker de vender a casa tão rapidamente só poderia significar uma coisa. Ele estava tendo sérios problemas financeiros, como se descobriu mais tarde. Dylan estava certo sobre isso. Depois de perder uma grande quantia de dinheiro para algumas pessoas perigosas, ele decidiu usar a casa de sua falecida mãe para pagá-los. O único problema com seu plano era sua sobrinha, Ana. Então Parker decidiu simplesmente assustar a jovem e pressioná-la a desocupar a casa. No entanto, o filho da senhora Miller não levou uma coisa em consideração: sua mãe tinha muitos amigos que se preocupavam com ela e sua neta. Tendo convidado Parker para bater um papo na delegacia, Dylan se deu ao trabalho de descrever em detalhes o que aconteceria se o infeliz jogador usasse a casa de sua mãe para saldar sua dívida. Como argumento principal, Dylan usou o testamento da falecida senhora Miller, que o advogado da família teve durante todo esse tempo. De acordo com seu testamento, Amélia deixou todos os seus bens para sua sobrinha, Ana, enquanto Parker não ficou com nada. Desnecessário dizer que Parker ficou chocado quando ouviu Dylan ler o testamento de Amélia. Ele baixou a cabeça e saiu da delegacia sem ao menos se despedir. A primeira coisa que Dylan fez depois disso foi ligar para Ana e dizer que ela não precisava mais se preocupar. Ao ouvir a boa notícia, Ana agradeceu mentalmente à falecida avó, que não deixou de cuidar dela mesmo após sua morte. Olhando para o céu, a jovem tinha certeza de que Amélia Miller estava olhando para seu sorriso e desejando-lhe nada além de felicidade.